Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio Gestando, Amando e Aprendendo. E hoje nós estamos aqui com o tema a importância do exercício físico durante a gestação. Vamos quebrar mitos, falar os benefícios, os contras, os prós, mas deixando você sempre bem informado. Meu amor, Soraya, maravilhosa, está aqui conosco. Soraya, se apresente, por favor. Olá, eu sou Soraya, sou professora de Educação Física, especializada em exercícios para gestante e pós-parto há mais de 15 anos. E hoje estou aqui, graças ao convite da nossa amiga, para conversar um pouquinho com vocês, desmistificar, né, todo esse ambiente que envolve a atividade física durante a gestação. Então, Soraya, depois de receber o positivo, a gente sabe que é uma avalanche de emoções, né? E que vão ser muitas informações, muitas buscas, mas uma delas é: posso fazer exercício físico? E se eu nunca fiz, eu posso iniciar o exercício físico? Sim, campeã essa pergunta, né, depois que vem o positivo, né? Muitas dúvidas estão ali nesse contexto de quando começar, o que fazer, o que não fazer. Então, vamos por partes, né? Sim. Pergunta inicial. Descobri que estou grávida. Posso fazer atividade física? Sim, você pode fazer atividade física. Independente se você já treinava ou se você é uma sedentária. Quem já fazia atividade física antes, você não precisa fazer uma pausa, você não precisa fazer aquele intervalo que muitas pessoas ainda acreditam que só começa a fazer exercício físico depois das 12 semanas. Isso é um mito, é uma falácia, já foi cientificamente comprovado que os benefícios do exercício físico ainda no primeiro trimestre é essencial, é muito benéfico. Então, se a gente for pensar numa gestante que está num período de sedentarismo e ela fica com aquela dúvida, né? Ai, meu Deus, sou sedentária, mas vou começar agora. Será que é o melhor momento? Sim, ainda assim é o melhor momento para você começar a atividade física, mesmo você estando num estado de sedentarismo. Por quê? Porque também já foi cientificamente comprovado que no início da gestação, assim que você descobre a gestação, acontece um processo que a gente chama de, uma palavrinha um pouco tanto técnica, mas chama de angiogênese. O que é a angiogênese? É a formação de novos vasos sanguíneos na placenta. Então, a gente sabe que a placenta ela é formada, né, no primeiro trimestre, logo no início da gestação. E quando a pessoa gestante inicia atividade física ainda nesse primeiro trimestre, ela está garantindo que essa placenta ela passe por esse processo de angiogênese, que é a formação dos novos vasos sanguíneos na placenta. E quanto mais essa placenta estiver irrigada, quanto mais vaso sanguíneo ela tiver, melhor para o bebê. Ele vai receber um maior aporte de nutrição, de nutrientes. Então, sim, estando gestante ativa ou gestante sedentária, a atividade física ela é comprovadamente cientificamente comprovada de que tem inúmeros benefícios. Não precisa fazer pausa. É importante dizer também, Kênia, que sempre orientada por um profissional especializado, de preferência, um profissional de educação física preparado e especializado para exercícios na gestação, ou por um fisioterapeuta pélvico, que também tem o domínio ali das alterações musculares, fisiológicas, que vão acontecer no corpo da pessoa que está gestando. E dentro disso, Soraya, quais são os exercícios que eu posso fazer, de repente, no primeiro trimestre? Então, não existe assim uma caixinha fechada, né, em relação a isso. Eu gosto muito de dizer que a atividade física ela não é a causadora de desfechos desnecessários, né? Então, exercício físico não causa aborto. Então, assim, não vou fazer agachamento, porque é prejudicial, vai trazer algum tipo de malefício para mim ou para o meu bebê. Não é Sim. verdade.
né? Existem alguns exercícios, né, que são contraindicados e outros exercícios que são, de fato, cientificamente comprovados que são proibidos para gestação. E aí a gente pode pensar nos que são, de fato, proibidos para gestante. São 2, né? E acho que a maioria das pessoas não vão pensar nesses 2 exercícios que eu vou trazer agora. Muita gente vai achar, deve ser crossfit, deve ser abdominal. Não, não é nenhum desses. Os 2 exercícios que são, de fato, proibidos para gestante, o primeiro é escaladas em altitudes elevadas, né? E a gente está pensando assim, então quer dizer que eu não vou poder fazer a trilha da Cláudio Coutinho ali na Urca. Não é sobre isso, gente. Não é esse tipo de escalada, esse tipo de altitude. A gente pensa em trilhas acima de 2.500 metros de altitude. Aí realmente é proibido para a pessoa gestante. E o segundo, né, que acho que as pessoas também não vão pensar nesse exercício, seria o mergulho. Né? O mergulho com cilindro. O mergulho com cilindro também é contraindicado, né? Mas se a gente... mas Soraya, eu estou passando férias, sei lá, em Arraial do Cabo, então, sei lá, Porto de Galinhas, vamos pensar. Não posso fazer um mergulho, assim, para ver os peixinhos, com um snorkelzinho? Esse pode, esse não é contraindicado. Eu posso fazer mergulho na piscina de onde eu faço atividade física, no meu play, no meu prédio. Eu não posso nadar por baixo d'água? Pode. Não é esse tipo de mergulho que a gente está falando. É o exercício de mergulho com cilindro, mergulho profissional. Então, esses 2 são os únicos que são cientificamente proibidos para gestante. Todos os outros exercícios físicos, eles são liberados. Corrida, crossfit, natação. O que vai acontecer é que eles vão precisar ser adaptados para cada gestante, de acordo com o período gestacional que ela se encontra. Sim. Tá? E até mesmo, mas nem o abdominal, Soraya, é contraindicado, nem o abdominal é proibido para gestante? Não. Dependendo do abdominal, a gestante pode sim executá-lo. Mais uma vez, sempre orientada por um profissional que entenda as fases que a gestante está passando, as alterações que o corpo dela está mostrando ali. E uma curiosidade em relação ao abdominal, pensa no corpo como um todo. A musculatura que mais sofre alteração no corpo da gestante é o abdômen. Sim. Então, não tem muita lógica não trabalhar o abdômen, porque ele vai sofrer uma alteração muito grande, ele vai expandir, né? E aí a gente pode pensar, na diástase, né? A diástase é quando o abdômen ele se expande e aí fica um espaço entre uma parede, entre um músculo e outro, né? E às vezes quando você volta, né, do pós-parto, você fica ainda com aquela barriguinha estufada. É a diástase que está aberta. Tem a diástase fisiológica, que é natural, não tem como impedir. A barriga vai crescendo, o abdômen vai se afastando. Essa diástase toda gestante vai ter. Mas a diástase pós-parto, ela pode estar vinculada a uma musculatura abdominal que não foi devidamente trabalhada durante a gestação. Então, pensar em trabalhar o exercício abdominal é fundamental no plano de treino de qualquer pessoa que esteja grávida. E falando sobre esse assunto de diástase, hoje tem um recurso também, que é a bandagem, né? Porém, se usa muito somente a orientação de usá-la no pós-parto. Mas essa gestante também já pode estar preparando esse abdômen antes. Por que essa informação não chega? Soraya, você saberia me informar o porquê e dentro de todo esse cenário que está, né, colocado, por que a gestante não busca o exercício? Quais são os mitos que foram colocados? Quais foram construídos, teses que eu ouvia muito dizer, olha, se você fizer muito exercício, se você correr muito durante a sua gestação, você vai ter um abortamento, você pode ter uma gestação com um neném prematuro. Isso também é um
um mito, né? E é uma questão que a gente precisa combater e debater ainda nos dias de hoje, né? A gente pensar em profissionais da saúde, né? Como ginecologista obstetra, profissionais de educação física e até mesmo a sociedade como um todo batem ainda muito nessa tecla de que a gestante não pode fazer o exercício físico, que é prejudicial. E, minimamente falando, assim, são profissionais que estão desatualizados, né? Não recomendar a atividade física é um desserviço para essa pessoa que está gestando, né? Em relação à bandagem, é uma técnica nova, né? Ainda não é cientificamente comprovada, né, de fato, mas eu vejo muitas pessoas, tanto gestantes quanto puérperas, usando. Não é uma técnica que eu domino, eu não trabalho com taping, né? Mas eu vejo, né? Taping, né? Taping. No meu tempo era bandagem. Que ela traz uma sustentação para esse abdômen, né? Sim. E aí, voltando na parte do abdômen enfraquecido, a barriga baixa, né? Então, porque a barriga vai distender, o abdômen ele vai sofrer alteração. O não trabalho desse abdômen vai deixar aquela barriga baixa. E aí é um outro mito também, que as pessoas pensam assim, nossa, mas a sua barriga está tão baixa, então quer dizer que seu bebê já encaixou, ele já está perto de nascer. Às vezes não está relacionado a isso, gente. Porque se a musculatura abdominal está enfraquecida, está com pouco tônus, o peso vai fazer a barriga ficar baixa. E a gente chama aquela barriga avental, né? Que quando você ganha o neném, aquela barriga ela tá penduradinha. Sim. Né? Então, a bandagem pode ajudar, exercícios para fechamento de diástase pode ajudar, um exercício correto para o abdominal no pós-parto pode ajudar, porque, de fato, o exercício abdominal, quando não bem executado, quando não bem orientado, ele pode mais atrapalhar do que te ajudar. Mas não podemos pensar que essa gestante não precisa trabalhar o exercício, a musculatura abdominal, porque precisa sim, só vai trazer benefício. Então, vamos lá, falando de benefícios. Quais benefícios incluem o exercício? Eita, que aí essa lista é grande, extensa. A gente costuma falar que não existe gestação saudável sem exercício físico. Mas então você quer dizer que se eu não fizer nenhum tipo de exercício físico, a minha gestação não vai estar saudável? Teoricamente, sim. Porque quando a pessoa gestante ela tem uma prática de atividade física, ela está deixando mais distante qualquer outro tipo de intercorrência. E as clássicas e as mais perigosas e as que mais matam, né, a pessoa gestante, hipertensão, diabetes. Então, a atividade física, ela está colaborando para você controlar os seus níveis glicêmicos, controlar a sua pressão arterial, controlar o seu ganho de peso, né? Porque ganhar peso não tem jeito, vai acontecer para todo mundo, mas o excesso do ganho desse peso é que pode ser prejudicial, porque aí ele vai estar atrelado a desconfortos, dores lombares, propensão à hipertensão, pré-eclâmpsia. E a gente volta lá no início da nossa conversa, né? Da importância do exercício físico desde a descoberta da gestação. Estando saudável, estando tudo direitinho, sem nenhum tipo de contraindicação, de nenhum tipo de sangramento, essa atividade física precoce, ainda no primeiro trimestre, ela vai favorecer demais. Não sei se vocês vão lembrar do caso de uma famosa, né, que passou por um quadro sério de pré-eclâmpsia. Quando a atividade física inicia no primeiro trimestre, é cientificamente comprovado que você minimiza os riscos de pré-eclâmpsia. Porque a pré-eclâmpsia, a pessoa pensa assim, é uma complicação da pressão arterial. Não é só uma complicação da pressão arterial. Sim. Ela está relacionada com fatores placentários. E aí, é a angiogênese, né? Que é a formação de novos vasos sanguíneos na placenta. A placenta é formada no primeiro trimestre. Se você inicia atividade física no primeiro trimestre, você garante uma placenta mais saudável. E aí você afasta esse risco de pré-eclâmpsia, né? Obviamente que vai estar relacionado a outros fatores, sim. Né? Mas
Benefícios da atividade física são inúmeros. Além de melhorar o seu humor, melhorar a sua autoestima, melhorar o seu sono, uma série de questões que a gente poderia ficar aqui elencando para a gestante e para o pós-parto também, né? Então, Soraya, dentre esses exercícios, né, a gente pode estar indicando a dança do ventre, não é isso? Pode. O treinamento funcional, o yoga, o pilates, caminhadas leves. Mas hoje, se você estiver com uma gestante e que ela não tiver tempo, porque hoje nós vivemos num momento em que a mulher ela tem que superar tudo. Ela tem que ser boa mãe, ela tem que ser profissional, ela tem que ser boa dona de casa e tempo para ela em si é o mínimo. Sim. Qual seria o exercício que ela conseguiria fazer, que é totalmente indicado, que ela não precisaria ter muito tempo, nem muito desgaste, e que seria muito benefício para esse momento? Então, não posso ser taxativa, né? Porque eu acho assim, a atividade física ideal, ela é individualizada. Sim. Né? O exercício ideal é aquele exercício que a pessoa que vai estar praticando, ela gosta de fazer, e ela vai conseguir ter uma constância. Eu não posso chegar aqui e falar assim, olha, o melhor exercício seria a hidroginástica. Aí essa pessoa gestante, ela não sabe nadar, ela tem medo de água, ela não tem acesso a uma piscina. Então, o melhor exercício é aquele que você consegue fazer, aquele que está dentro das suas possibilidades, né? O importante é que você tenha uma constância. E aí não sou eu que estou dizendo, né? O Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, ele traz ali alguns parâmetros, né? Então, procure fazer atividade física entre 30 e 60 minutos, pelo menos de 3 a 4 vezes na semana. Se conseguir o mundo dos sonhos, seria praticar atividade física todos os dias, estando gestante. Mas não tendo possibilidade de praticar todos os dias por esses fatores de vida corrida, às vezes é o segundo filho, às vezes trabalha, às vezes não tem acesso a locais que proporcionem atividade física. Mas caminhada, leve a moderada. E aí, se você já é uma gestante um pouco mais ativa, você não precisa pensar, tipo, então eu vou só fazer aquela caminhadinha levezinha. Não, você pode continuar fazendo o que você já fazia antes. Você só vai adaptar os treinos, a intensidade de acordo com o seu padrão, de acordo com o seu nível, né? Mas, e aí eu costumo falar assim, do custo-benefício, né? Como eu falei, não tem uma atividade certeira, cravada, é a melhor atividade física. Faça isso. Não, faça aquela que você gosta, aquela que você tem prazer, aquela que você vai ter constância e aquela que está dentro das suas possibilidades. E aí você avalia. Mas eu amo andar de bicicleta. Eu ando de bicicleta para tudo. Vou trabalhar de bicicleta. É contraindicado? Não posso mais fazer? Está proibido? Pode fazer. Avalia. Terreno que você vai andar de bicicleta é favorável? É muito esburacado? Tem ciclovia? Não tem ciclovia? Porque a questão não é só você. Tem um outro. Você vai precisar frear bruscamente? Alguém vai passar correndo na sua frente? Exercícios que geram impacto. Soraya, eu sempre fiz, né? Hoje em dia as mulheres podem fazer todos os exercícios, futebol, luta, jiu-jitsu. Sim. Tenho que parar? Custo-benefício, né? Você vai conseguir? Impacto? Vai ser viável? De repente no início, mas no final pode ser que não seja tão ideal, né? Se a gente for parar para pensar, nas Olimpíadas a gente viu diversos esportes praticados por pessoas gestantes. Arco e flecha, natação, vôlei de praia. Sim. Até o final da gestação, a Isabel, que foi campeã olímpica, a filha da Isabel, na praia praticando atividade física. Então, o importante é se manter ativa, novamente. Não existe gestação saudável sem atividade física. Então, tente encaixar ao longo do seu tempo, ao longo desses 9 meses, um período que você consiga ir de 2 a 3 vezes. E aí escolha a que vai ser mais benéfica e caber dentro da sua realidade. Mas vamos partir de outro ponto.
sou mega sedentária, fiquei muitos anos como tentante, me descobri grávida, tenho que me exercitar, e agora? O que eu posso fazer? O tempo que eu posso fazer esse exercício? Quais exercícios? Quais os benefícios? Quais? É muita coisa, né? É muita coisa para pensar, né? Uma avalanche de dúvidas, incertezas, tipo palpites. É sedentária? Primeira coisa, procure um profissional para te orientar, para fazer o seu plano de treino. De preferência que esse profissional entenda das suas mudanças, das suas alterações hormonais, fisiológicas, posturais, porque o período gravídico é um período de muita transformação. E a gente entende que a pessoa que está sedentária tem um pouco mais de receio, um pouco mais de medo. Mas praticar a atividade física, praticar o exercício físico vai ser benéfico para você, né? E aí, se eu for pensar assim, um combo perfeito, né? Algum exercício que envolva exercício aeróbico, Sim. que envolva um pouco de gasto calórico, aí pode ser uma caminhada, uma natação, combinado com um exercício de força. Mas o que é exercício de força? Pode ser uma musculação, pode ser uma localizada, pode ser você meia horinha na sua casa, fazendo agachamento, sentando e levantando do sofá, ficando em pé na ponta do pé e trabalhando seu retorno venoso, fazendo exercício de mobilidade pélvica. Você falou da dança do ventre. Sim. Gente, dança do ventre, para quem gosta de dançar, é excelente, porque as alterações que acontecem aqui na parte da pelve da gestante é muito desafiador, né? Porque conforme a barriga vai crescendo, conforme o ganho de peso vai aumentando, quem está grávida ou quem já esteve grávida vai saber exatamente o que eu estou falando, né? Dor na lombar, aquela dorzinha assim no pé da barriga, o peso. Então, mobilidade pélvica, e aí vai estar combinado também com um profissional de fisioterapia. Se a pessoa tem possibilidade de fazer uma fisioterapia pélvica, que aí é um outro podcast, é um outro assunto, porque é um universo imenso, vai ser super favorável. Porque pensando lá na frente, pensando lá no trabalho de parto, pensando no parto normal, né? Se for a escolha da pessoa que está gestante, vai trazer muito benefício. Porque quando a gente faz atividade física, a gente vai tomando consciência corporal. A gente vai entendendo os nossos limites, a gente vai entendendo como o nosso corpo funciona, né? Os níveis de flexibilidade que a gente vai tendo. Porque um simples andar, um simples virar na cama, um simples levantar do sofá, para uma pessoa que está no nível sedentário, como você falou, e que tem medo, ao longo do tempo, vai te trazer algum tipo de desconforto. Então, a gente volta a bater na tecla. A boa orientação faz a diferença. A atividade física é extremamente necessária, independente se você é atleta, se você é sedentária, se você tem um ritmo de vida de atividade física moderado. E até o final. Não caia nesse mito de que, nono mês, relaxa, tira um tempinho só para você, descansa, evita desgaste. Não, também é cientificamente comprovado que a atividade física até o dia do parto, se possível for, se estiver dentro da sua realidade financeira, de tempo, só vai trazer benefício. E quantas semanas eu posso iniciar essa atividade física? Quantas semanas que eu esteja de gestação? Estando tudo bem com você, sem nenhum tipo de sangramento, não precisa parar. Já fazia atividade física? Descobriu que está grávida? Vida que segue, vida normal, não para. Não fazia atividade física, descobriu que está grávida? O quanto antes, com a liberação, obviamente, do seu médico obstetra. E, de preferência, acompanhada por um profissional de educação física ou fisioterapeuta. E dentro disso do profissional, Soraya, bem, eu já praticava exercício, atividade física, eu conheço o meu corpo. Mas quando eu não me exercitava, eu era sedentária, ou então trabalhava muito, não tinha tempo, e agora descobri que é bom, eu quero fazer exercício, estou fazendo exercício.
mas quais são os sinais que eu tenho que observar e interromper esse exercício físico que eu posso estar fazendo errado? Quais são esses sinais? Então, a gente costuma usar a tabela de percepção de esforço, né? Na grande maioria das academias, né, nos estúdios de Pilates, o termo técnico é a escala de Borg, né? Mas a gente chama a tabelinha de percepção de esforço, onde vai ter lá rostinhos, né? Tipo emojis diferentes, né? Tipo, amarelinho, laranja, vermelho, com um semblante sorrindo, com um semblante já meio cansadinho, com um semblante para a língua para fora. O corpo dá sinal. O corpo ele vai avisando, né? Então, você vai percebendo se você está mais ofegante, se você ficou mais com a pele, né, mais avermelhada, com mais fluxo sanguíneo, se a sua frequência, seu coração, né, bateu um pouco mais acelerado. Então, tudo isso são sinais que você, de repente, está passando um pouco do limite desejável e aconselhável. Antigamente, acho que ainda hoje, ainda ouço alguns colegas e algumas pessoas, né, falando, tipo, o máximo para gestante, 140 batimentos por minuto. Passou disso, é prejudicial. E aí as pessoas ficam com o reloginho, com a faixa. Só que isso já não cabe mais. A gente já descobriu que as pessoas têm níveis diferentes, né? Condicionamentos físicos diferentes. Então, de repente, 140 batimentos para você é muito. E 140 batimentos para mim, tô de boaça. Não tô sentindo cansaço, palpitação. Então, não vamos ficar mais presa a esse número que foi durante muitos anos mais falado, mais recomendado. E as pessoas ficavam olhando, estou passando de 140. Ai, meu Deus. Porque realmente, 140 para você é uma frequência cardíaca. Para o bebê, está muito mais. Uhum. O bebê sempre está mais acelerado que a frequência cardíaca da mãe. Só que vai depender do condicionamento físico de cada uma. Então, perceber o seu corpo ofegante, suor, cansaço, mudou a coloração da pele. São sinais de que você pode diminuir um pouquinho o ritmo. Ficar atenta. A gente está aqui gravando no Rio de Janeiro. Né? Ficar atenta à temperatura. Né? Se você optar por fazer um exercício ao ar livre, evite fazer exercícios no calor extremo. Né? No Rio de Janeiro, que bate facilmente 39, 40 graus. Procure fazer no início da manhã, no final da tarde. Né? Sempre atenta à hidratação. Não saia para fazer exercício físico sem a sua garrafinha de água. Procure roupas confortáveis, que vai te dar liberdade de movimentação, que vai deixar o seu corpo respirar. Né? Protetor solar, óculos, tudo isso vai trazer benefícios para a sua prática. Né? Não existe atividade física proibida. Né? Às vezes, determinadas gestantes não estão aptas para determinadas atividades físicas. Por isso que eu falei, não existe uma caixinha, um tiro certeiro, tipo, essa é a melhor atividade física para gestante. Faça essa. Não. Faça a que você se sentir mais confortável. Mas faça. Agora a gente falou para as sedentárias, para que estavam iniciando a gestação e para aquelas que já estão no seu finalzinho. Os exercícios para as pernas inchadas. E uma pergunta. O exercício ajuda no trabalho de parto? Muita coisa. Vamos lá na primeira pergunta. Para gestantes de final, né, de tempo gestacional, né, como a gente falou, não precisa parar. Se possível for, se estiver confortável para você, se estiver bem, vai até o dia do parto. Já atendi gestante que, na época, eu era professora de hidroginástica e a bolsa tinha estourado na hora do almoço. E a aula era 5 da tarde. Ela me ligou, Soraya, a bolsa estourou. E a médica falou, e eu já sabia que você já tinha orientado, que era para fazer até o final. Posso ir para a aula? Pode, bem. Vem, deve. Porque a atividade física, ela é um plus, ela é tipo, também um start, junto com outros fatores para iniciar o trabalho de parto. Mas parto é movimento, atividade física
vai trazer inúmeros benefícios. Em relação a inchaço, a edema, a atividade física no geral vai favorecer. Por quê? A gente está trabalhando o retorno venoso. Então, seja hidro, seja musculação, seja localizada, seja pilates, o corpo vai estar sempre em movimento. Ele vai estar trabalhando fluxo sanguíneo, e aí uma aliada, né, a drenagem linfática. A gente, obviamente, nem toda gestante vai ter condição de ter esse benefício da drenagem linfática, mas o exercício ele já trabalha também isso, porque mexe. A gente fala que o segundo coração do corpo é a panturrilha, né? Sim. Então, independente da atividade física, né, a panturrilha está sendo trabalhada, né? Sair da inércia, sair do sedentarismo faz com que o corpo mexa, com que o corpo trabalhe. Então, é um aliado. Muita água. Gestante precisa se hidratar, precisa beber muita água. A água vai ajudar no sistema linfático, porque a gente pensa, pois se eu vou beber muita água, vai ser mais água parada. Pelo contrário, o sistema linfático ele precisa estar sempre em movimento. Sim. Quanto mais água você bebe, mais você trabalha o seu rim. Você trabalhando o rim, vai no banheiro fazer xixi. Ajuda a desinchar. Então, e na hora do trabalho de parto, como é que vai ser? Então, no trabalho de parto, a gente costuma falar assim, não precisa fazer crossfit no trabalho de parto, né? Tipo, meu Deus, eu não tive um parto normal porque eu não fiz os exercícios durante o trabalho de parto. Não é sobre isso, gente. Mas sim, mulher que está ali naquele momento parindo, a pessoa que está parindo, quando ela tem segurança, liberdade, autonomia e conhece o seu corpo, né? Ela veio trabalhando lá ao longo dos 9 meses, dos 8, 7 meses do exercício físico. Ela sabe como o corpo dela reage, né? Então, vai ser benéfico ali no momento do trabalho de parto. A gente costuma falar assim, fazer uma comparação, né? Tipo, uma sedentária e uma pessoa que está preparada já há algum tempo. As duas podem se inscrever para fazer a meia maratona? Ou a maratona? Sim. As duas vão conseguir? Pode ser que sim. Mas aquela que tá sedentária, nunca fez uma corrida, uma maratona, uma meia maratona, de repente ela vai chegar ao final da corrida um pouco mais cansada, exaurida. E aquela que se preparou ao longo dos meses vai chegar de uma maneira mais confortável, sem tanto estresse, sem tanta fadiga. É a mesma coisa para o trabalho de parto. O exercício físico praticado ao longo da gestação, no momento do trabalho de parto, ele pode te ajudar. Porque você já sabe, né, que você consegue agachar, que você consegue rebolar, você já tem ali a mobilidade pélvica trabalhada ao longo dos 9 meses. Então, na hora do parto, né, se for um parto normal, obviamente, você tem a liberdade de movimento, você já sabe que você rebola, que você consegue se movimentar, que você consegue agachar. Respiração, né? Se você trabalhou a respiração ao longo da gestação, a respiração durante o trabalho de parto também é um divisor de águas, porque você respira melhor, você se acalma, você consegue ir na onda da contração, respirando. Então, saber respirar, trabalhar a respiração durante a gestação, né? Seja com meditação, seja ouvindo uma música, tem técnicas de hipnobirth. Então, entende como está tudo intercalado? Entende que a atividade física não é luxo, é necessidade. É necessidade, não é só por estética, é também por estética e também pelo seu benefício físico. Sim. Por manter um ganho de peso controlado, por manter mais distante possibilidade de hipertensão, de diabetes, de dores no corpo, de inchaço. De ganho de peso. Porque tudo isso está no pacote. Não tem como fugir da gestação achando que você não vai ter nenhum tipo de incômodo, de limitação, porque é assim para todo mundo. Sim. E para quem não faz, é um pouquinho mais difícil. Então movimente-se. Movimente-se. Minha amiga, muito obrigada por ter aceitado, ter vindo aqui conosco. Está sendo um prazer, tá? E dizer para você, é só benefício. Movimente-se e venha conosco. Tchau. Tchau.